Perguntei ao meu filho quando seria o churrasco familiar. Ele respondeu: Mãe, foi ontem. Esquecemos de te avisar, só havia gente importante. Fiquei em silêncio. Uma semana depois, ele me ligou. Mãe, preciso de 100.000 urgente. Respondi a ele. Esqueci de te avisar. Essas palavras me deixaram paralisada em frente à pia da minha cozinha. Tinha o telefone colado à orelha e senti como se o ar estivesse escapando do meu peito, como quando você recebe um golpe inesperado. Só havia gente importante, repetiu Damian. Meu único filho, com aquele tom casual que você usa para falar sobre o clima ou para dizer que esqueceu de comprar leite. Importante. Eu não era importante. Olhei para a mesa onde havia deixado o molcajete com meu molho de chile morita, aquele que Damian adorava desde criança. Eu o preparei naquela mesma manhã pensando em levá-lo para a reunião familiar. Ao lado do molcajete estava o presente que comprei para Mateu, meu neto de 7 anos, um carrinho de controle remoto que vi no centro e que me custou 3 semanas de economia, 700 pesos que reservei centavo por centavo da minha pensão. Mãe, você ainda está aí? A voz de Damian soava impaciente, como se eu fosse a que estava cometendo algum erro. Sim, filho, aqui estou. Minha voz saiu mais tranquila do que eu esperava, mas por dentro, algo estava se quebrando. Não era a primeira vez que me deixavam de fora, mas desta vez havia algo diferente em seu tom, algo que me fez entender que não havia sido um esquecimento. Bem, mãe, é que você já sabe como é Berenice com as reuniões. Queria que fosse algo íntimo, só família próxima. Ele fez uma pausa. Bem, vou te deixar. Tenho que levar Mateu para a aula de natação. Falamos depois. Tchau. Ele desligou antes que eu pudesse responder. Fiquei ali parada com o telefone na mão, vendo como as buganbilhas roxas do jardim se moviam com o vento da tarde. Esta casa em Coyoacán havia sido o centro de todas as reuniões durante 40 anos. Aqui celebramos os aniversários de Damian. Aqui velamos meu Roberto quando nos deixou há 12 anos. Aqui Mateu deu seus primeiros passos e agora, de repente, eu não era família próxima. Berenice, minha nora, a mulher que entrou na nossa família há 5 anos como uma brisa fresca e que pouco a pouco se tornou um furacão que me foi tirando do meu próprio território. Mas naquela tarde, em frente àquele molcajete e aquele presente não entregue, ainda não entendi até onde chegava seu plano. Caminhei em direção à sala e me sentei na minha cadeira de sempre, aquela que fica ao lado da janela. Daí eu podia ver o relógio antigo da minha avó pendurado na parede, aquele que marcava as horas com um repique especial que acompanhou toda a minha vida. Eram 16h30 da tarde. A essa hora eu deveria estar chegando na casa de Damian com meu molho e meu abraço para Mateu. Mas estava aqui sozinha, não convidada. Se você me perguntar o que senti naquele momento, eu diria que foi como cair em um poço muito fundo, onde sua própria voz ecoa e ninguém te escuta. Porque não se tratava apenas de um churrasco, tratava-se de uma mensagem clara. Seu lugar nesta família já não existe. O que eu não sabia é que isso era apenas o começo, porque uma semana depois, quando o telefone tocou novamente e vi o nome de Damian na tela, minha vida estava prestes a dar uma virada que nem nos meus piores pesadelos eu havia imaginado. Mas disso falaremos em um momento. Primeiro, preciso que você entenda quem eu era antes de tudo isso, porque para entender como eu caí tão baixo, você precisa saber de que altura comecei a desmoronar. Se esta história está tocando seu coração, curta e se inscreva no canal para que você continue conhecendo testemunhos reais como este. Meu nome é Ofélia Ramírez de Cortez. Tenho 68 anos e durante a maior parte da minha vida fui a coluna vertebral da minha família. Não digo isso com soberba, digo como um fato. Assim minha mãe me criou, assim vivi, e assim pensei que morreria. Cercada pelos meus, respeitada, querida. Esta casa onde agora vivo sozinha, herdei de meus pais. É uma construção antiga em Coyoacán, com tetos altos, pisos de mosaico e um jardim que meu pai plantou com suas próprias mãos. As buganbilhas roxas que tanto gosto foram um presente da minha mãe quando completei 15 anos. Para que você sempre tenha cor na sua vida, minha filha. Ela me disse. Passaram 53 anos
e essas bugambilhas continuam florescendo a cada primavera, mais fortes do que nunca. Aqui me casei com Roberto. Aqui nasceu Damian. Aqui construí meu ateliê de costura, no que antes era o quarto de lavanderia. Durante 30 anos trabalhei costurando vestidos de 15 anos, trajes de batismo, concertos de todo tipo. Minhas mãos sempre estiveram ocupadas, sempre criando algo bonito para alguém. Roberto era eletricista, um homem trabalhador, calado, daqueles que não prometem a lua, mas te constroem um teto sólido. Morreu de um infarto há 12 anos quando Damian tinha 30. Foi tão repentino que nem pudemos nos despedir. Uma terça-feira ele estava arrumando a instalação de um prédio na colônia Roma e na madrugada de quarta-feira já não estava mais. Fiquei viúva com 56 anos, com uma casa paga, algumas economias e um filho adulto que já trabalhava como engenheiro em uma empresa de construção. Pensei que o pior já havia passado. Pensei que havia enfrentado a tempestade mais forte da minha vida. Quão enganada eu estava! Durante aqueles anos de viúves, minha casa se tornou o ponto de encontro. Todos os domingos eu fazia mole, pozole ou barbacoa. Minha irmã Glória vinha com seus filhos, os primos de Damian, e enchiam o jardim de risadas. Mateu, que então era apenas um bebê, dormia em meus braços enquanto eu conversava com as comadres no corredor. Berenice ainda não aparecia em cena. O relógio de parede da minha avó marcava cada uma dessas reuniões com seu repique especial. Esse relógio tem mais de 100 anos. É de madeira de mogno esculpida à mão, com números romanos dourados e um pêndulo que se balança com um ritmo hipnótico. Minha avó o trouxe de Puebla quando se casou e sempre disse que enquanto aquele relógio continuasse marcando a hora, a família permaneceria unida. Eu acreditei nessa promessa como se fosse um pacto sagrado. Damian conheceu Berenice em uma conferência de trabalho há 6 anos. Ela era relações públicas de uma empresa de eventos, bonita, segura de si, com aquele tipo de confiança que vem de ter sido criada em uma família rica. Desde a primeira vez que a trouxe para casa, notei algo em seu olhar ao percorrer os cômodos. Não era admiração, era avaliação. Que casa tão grande para você sozinha, Ofélia, me disse na segunda vez que veio, me tratando como se já fôssemos amigas íntimas. Não te dá medo estar aqui com tanto espaço vazio? É minha casa, respondi com um sorriso. Aqui estão todas as minhas memórias. As memórias não pagam o IPTU nem a luz, replicou com uma risada que pretendia ser engraçada, mas que me deixou um gosto amargo na boca. Damian a defendeu. Berenice, ela tem razão, mãe. Você deveria considerar algo menor, mais fácil de manter. Foi a primeira vez que meu filho sugeriu que eu deixasse a casa da minha vida. Não seria a última. Eles se casaram há 5 anos em um salão elegante de Polanco que custou uma fortuna. Berenice, que estuda em grande estilo, vestido importado, banquete para 200 pessoas, banda ao vivo e mariachi. Eu contribuí com 100 mil pesos das minhas economias para ajudar com as despesas, dinheiro que ganhei costurando durante 2 anos inteiros. Vamos te devolver, mãe, prometeu Damian. Sigo esperando. Depois do casamento, as coisas começaram a mudar pouco a pouco, tão devagar, que no começo não percebi. As reuniões dominicais tornaram-se quinzenais, depois mensais, até que praticamente desapareceram. Berenice sempre tinha uma desculpa, que Mateu tinha atividades, que ela tinha cursos, que Damian estava cansado. «Por que você não vem à nossa casa melhor, Ofélia?» me sugeria. Mas quando ia, me sentia como uma visita a mais, não como a avó da família. Meu ateliê de costura continuava funcionando, embora com menos clientes do que antes. As senhoras do bairro ainda me procuravam, mas minhas mãos já não eram tão rápidas como aos 40. Mesmo assim, aquele espaço era meu refúgio, meu lugar onde ainda era Ofélia a costureira, a que resolvia problemas com linha e agulha. Guardava minhas ferramentas em uma caixa de madeira que Roberto me fez quando completamos 10 anos de casados. Dentro tenho tesouras de 3 tamanhos, agulhas de todos os grossos e as coloridas que parecem um arco-íris organizado. Cada vez que abro essa caixa, sinto que Roberto ainda está aqui cuidando de mim, mas a solidão tem um peso que nenhuma caixa de ferramentas pode suportar. E então, chegou a chamada da carne asada. Esse se esqueceu de avisar você.
Só havia gente importante que me partiu ao meio. Naquela noite, depois de desligar com Damian, fiquei olhando o molcajete com um molho que ninguém provaria. Joguei pelo ralo e chorei enquanto a água levava o chile, o alho, os tomates assados. Senti que estava jogando algo mais do que comida. Estava jogando a ilusão de que ainda importava. O que eu não sabia era que em 7 dias exatos Damian me chamaria novamente, mas desta vez não seria para me excluir de uma reunião. Seria para me pedir 100.000 pesos com a ousadia de quem acredita que sou um caixa eletrônico sem sentimentos. E ali, diante desse pedido, algo dentro de mim finalmente despertou. A exclusão não chegou de uma vez como um tapa. Chegou como a sumidade nas paredes, lenta, invisível, até que um dia você olha e toda a reestrutura está podre. Depois da chamada da carne asada, comecei a lembrar de outras vezes pequenos momentos que na hora justifiquei com desculpas, mas que agora, colocados um após o outro, formavam um padrão que me revirou o estômago. O aniversário de 6 anos de Mateu, por exemplo. Passei 3 dias assando seu bolo favorito. 3 leites com morangos frescos e chantilly. Decorei com carrinhos de brinquedo comestíveis que fiz com fondant, porque Mateu estava obcecado por carros. Cheguei à sua festa com o bolo nas mãos, animada para ver seu rostinho se iluminar. Mas quando entrei no jardim da sua casa, já havia outro bolo sobre a mesa. Um enorme de uma confeitaria cara da Condessa, com design de super-heróis em 3 níveis. Ai, Ofélia, não sabíamos se você ia poder vir, me disse Berenice com aquele sorriso, que já começava a conhecer muito bem. Por isso pedimos este outro. Mas que lindo detalhe você trouxe. Podemos guardar para depois. Mateu nem sequer olhou para o meu bolo. Todas as crianças estavam em volta do de super-heróis gritando animadas. Fiquei parada ali, segurando meu bolo caseiro como uma tola, sentindo que meus 3 dias de trabalho não valiam nada. Não sabiam se eu ia vir ao aniversário do meu próprio neto. Perguntei a Damian mais tarde quando o encontrei sozinho na cozinha. É que você nunca confirma a tempo, mãe. Ele respondeu sem sequer olhar nos meus olhos. Berenice precisa de números exatos para planejar bem as coisas. Essa foi a primeira vez que senti que estavam me transformando em um problema a ser resolvido, não na avó da família. Depois veio o Natal do ano passado. Sempre celebramos a véspera de Natal na minha casa. Era tradição. Eu fazia o bacalhau. Glória trazia os romeritos e entre todas, montávamos o jantar enquanto os homens montavam o presépio. Às 11 da noite abríamos os presentes sob minha árvore. Aquele pinheiro artificial que tenho há 20 anos e que já está meio derretido, mas que guarda mais lembranças do que qualquer árvore nova. Mas naquele ano, no início de dezembro, Damian me ligou. Mãe, este ano vamos fazer o jantar na casa dos pais de Berenice. É que a mãe dela está com a saúde delicada e não pode viajar muito. E por que não a trazem para a minha casa? Aqui tem espaço para todos. É que já está tudo planejado. Lama, já encomendaram a comida, já tem tudo pronto. No próximo ano fazemos na sua casa, prometo. Passei a véspera de Natal assistindo programas natalinos na televisão, comendo sobras de frango que reaquecei no micro-ondas. O relógio da minha avó deu as 12 badaladas, e a cada toque me lembrou que estava completamente sozinha. Glória me convidou para sua casa, mas eu disse que não. Meu orgulho ainda estava intacto naquela época. Ainda acreditava que se me fizesse de forte, se não mostrasse fraqueza, as coisas voltariam ao normal. Que ingênuo eu fui. Janeiro, Berenice fez aniversário. Damian organizou um almoço em um restaurante italiano da Zona Rosa. Me convidaram, claro, mas quando cheguei percebi que me haviam sentado na ponta da mesa, longe da festejada, entre pessoas que não conhecia. Berenice estava no centro cercada por suas amigas, sua mãe, sua irmã. Riam, brindavam, tiravam fotos que depois vi no Facebook com hashtags como Mara Família Coelish e Má Melhores Pessoas. Eu não saí em nenhuma foto. Quando chegou a conta, Damian se aproximou de mim. Mãe, você pode nos ajudar com sua parte? São 800 pesos. 800 pesos por um almoço onde nem sequer me notaram, onde fui um móvel a mais da decoração. Paguei? Claro que paguei. Porque isso é o que fazemos as mães, não é?
Pagamos, calamos, aguentamos, esperando que algum dia nos devolvam, mesmo que seja uma migalha do amor que demos. Mas a gota que transbordou o copo foi em março, 3 meses antes da chamada da carne assada. Berenice organizou uma festa em sua casa para celebrar sua promoção no trabalho. Segundo soube depois por Glória, convidou 40 pessoas, família, amigos, colegas. Houve taco, open bar, música ao vivo. Eu soube pelo Facebook. Vi as fotos 2 dias depois. Lá estava minha irmã Glória com seu marido. Lá estavam os primos de Damião. Lá estavam os sogros de Berenice, suas tias, suas amigas. Até a vizinha da frente da casa dela estava nas fotos, todos menos eu. Liguei para Damião chorando. Não consegui me conter. Por que não me convidaram? Houve um silêncio constrangedor do outro lado. Mãe, é que Berenice diz que você sempre faz comentários desconfortáveis sobre a comida dela e sua forma de decorar. Diz que isso a faz se sentir mal. Preferimos evitar o drama. Que comentários? Quando eu disse algo ruim? Bem, uma vez você disse que o arroz dela estava muito salgado, outra vez que as cortinas eram muito escuras. São pequenas coisas, mãe, mas se acumulam. Fiquei muda. Essas eram minhas grandes ofensas, comentários casuais que qualquer pessoa faz em confiança. Além disso, continuou Damião com um tom que me gelou o sangue. Às vezes é melhor que cada um tenha seu espaço. Você tem sua vida, nós temos a nossa. Naquela noite abracei o chale de lã que minha mãe tricou antes de morrer. Coloquei sobre os ombros e me balancei na cadeira, olhando ao ser o jardim escuro, sentindo que estavam me apagando da minha própria família. O relógio deu 11 horas. Cada campanada retumbou no silêncio da minha casa vazia. Então, justo quando achei que já tinha tocado fundo, o telefone tocou 7 dias depois da carne assada esquecida. Era Damião. Mãe, preciso de 100.000 pesos urgente. A voz de Damião soava diferente. Agora, urgente, necessitada. A mesma voz que usava quando era criança e queria algo com desespero. É uma oportunidade de investimento que não posso deixar passar, mãe. Um projeto de um colega de trabalho, com certeza. Mas preciso do dinheiro esta semana. Você sabe que sempre te pago. Fiquei em silêncio, sentindo como a raiva subia pela minha garganta como lava quente. Sempre me paga. Os 100.000 pesos que contribuí para o seu casamento. Nunca me devolveu. Os 45.000 que emprestei há 2 anos para a entrada do carro. Nem um peso de volta. Os 15.000 que lhe emprestei para o tratamento dental de Berenice. Evaporados. E agora, depois de me excluir da carne assada por não ser gente importante, tinha a cara de pedir 100.000 pesos a mais. Mãe, você está aí? Preciso que me deposite amanhã cedo para conseguir fazer a transferência. Algo dentro de mim se quebrou, mas não como um prato que cai e faz barulho. Quebrou como quando um fio elétrico estoura por dentro. Silencioso, invisível, mas definitivo. Filho, disse com uma calma que me surpreendeu. Esqueci de te avisar que não tenho esse dinheiro disponível. Só tenho dinheiro para gente importante. O silêncio do outro lado foi absoluto. O que você disse, o que ouviu, esqueci de te avisar. Assim como você esqueceu de me avisar da reunião familiar. Mas, mãe, isso é sério. É um investimento, não é a mesma coisa. Para mim é a mesma coisa, Damião. Durante anos fui importante só que quando você precisa de algo. Dinheiro que cuide de Mateu, que costure um vestido, que empreste minha casa. Mas para as celebrações, para as fotos, para a família, aí não sou gente importante. Não exagere. Sempre foi parte da família. Assim. Então me diga, por que não me convidaram para a festa de promoção de Berenice? Por que passei a noite buena sozinha? Por que meu bolo de aniversário de Mateu terminou no lixo? Isso são coisas diferentes, mãe. Não misture tudo. Não, filho, não são coisas diferentes. Tudo é parte da mesma coisa. Vocês me usam quando lhes convém e me descartam quando não. Damião explodiu. Não posso acreditar que você seja tão egoísta. Estou te pedindo ajuda e você vem com esses dramas de novela. Sou seu filho e eu sou sua mãe, mas parece que isso só importa quando você precisa de dinheiro. Desliguei. Minhas mãos tremiam. Meu coração batia tão forte que podia senti-lo nas têmporas. Mas pela primeira vez em anos, não estava chorando de tristeza.
Estava chorando de raiva, de indignação, de uma força que acreditava ter perdido. O telefone começou a tocar de novo. Damian. Deixei tocar até que ele se cansou. Depois vi as mensagens do WhatsApp chegando uma após a outra. Mãe, não seja assim. Vamos conversar com calma. Te juro que desta vez eu te pago. Por favor, é urgente. Berenice diz que você está sendo manipuladora. Essa última mensagem me deu tanta risada que tive que me sentar. Eu, manipuladora, eu que dei tudo sem pedir nada em troca. Eu que calei cada humilhação para não causar problemas. Eu que engoli minha dor para não arruinar suas festas, suas celebrações, sua vida perfeita. Desliguei o telefone e ali, sentada na minha sala, comecei a lembrar todas as vezes que fui importante para eles. Quando Mateu era bebê e Berenice tinha seus cursos de fim de semana, que resultavam em viagens com amigas para Vale de Bravo. Você pode cuidar dele, Ofélia. É que já pagamos o hotel e não há reembolso. Eu ficava com Mateu desde a sexta-feira à tarde até o domingo à noite. Fraldas, mamadeiras, noites sem dormir. Eu tinha 63 anos então, e minhas joelhos doíam de carregar o bebê tanto tempo. Quando precisavam que eu costurasse o vestido da sobrinha de Berenice para sua formatura. É que você costura tão bonito, Ofélia, e as costureiras cobram caríssimo. Passei 2 semanas trabalhando naquele vestido. Tafetá corvinho, bordado à mão no corpete, ajustes perfeitos. Cobrei apenas o custo do tecido. Nem sequer me agradeceram quando a Sururi sobrinha ali ganhou um prêmio de melhor vestido. Quando Damian teve aquele problema de impostos e precisava de um aval para um empréstimo de 60 mil pesos. É só assinar, Kima, é pura burocracia. Assinei. Claro que assinei. Acontece que não era apenas burocracia. Damian não pagou 2 parcelas e o banco começou a me ligar. Tive que pagar 20 mil pesos da minha pensão para que não me processassem, e a lista continuava e continuava. Naquela noite, contei em um caderno todo o dinheiro que lhes havia emprestado nos últimos 5 anos. Com caneta vermelha, fui anotando cada quantia, cada data, cada promessa de te devolvo no próximo mês. A soma total me tirou o fôlego. 186 mil pesos, quase 200 mil pesos que saíram da minha pensão, das minhas costuras, de vender algumas joias da minha mãe, dinheiro que eu poderia ter usado para consertar o telhado que goteja na temporada de chuvas, para trocar a tubulação velha do banheiro, para me dar pelo menos umas pequenas férias. Mas não, tudo dei a eles, esperando que isso me comprasse um lugar à mesa deles, na vida deles, no coração deles. Que tola fui. Fechei o caderno e o guardei na gaveta do meu criado mudo junto com as escrituras da casa e meu testamento. E então, pela primeira vez em muito tempo, comecei a pensar com clareza. Se só me procuravam quando precisavam de algo, então no dia em que eu não tivesse nada a dar, desapareceria completamente de suas vidas, a menos que eu mudasse as regras do jogo. E ali, naquela noite de silêncio e raiva contida, começou o meu plano. Passaram-se 3 dias desde que desliguei para Damian. 3 dias em que ignorei suas chamadas, suas mensagens, suas tentativas de me fazer sentir culpada. Então ele apareceu na minha porta numa quarta-feira à tarde. Tocou a campainha insistentemente e quando abri estava com o rosto vermelho de indignação. Mãe, precisamos conversar. Não tenho nada do que conversar, Damian. Já te disse que não tenho esse dinheiro. Não é só o dinheiro. Entrou sem que eu o convidasse, caminhou direto para a sala e se deixou cair no sofá, como se fosse sua casa. Berenice está muito chateada com você. Fiquei parada na porta com os braços cruzados. Berenice está chateada. E o que eu fiz agora? Você disse à tia Glória que nós te tratamos mal, que te excluímos das reuniões. A tia Glória contou para minha prima Fernanda, e agora toda a família aí está perguntando: o que está acontecendo? Você está nos fazendo passar vergonha. A risada que saiu da minha garganta soou amarga. Até para mim. Eu estou fazendo vocês passarem vergonha. Damian, não me convidaram para a carne assada. Não me convidaram para a festa de Berenice. Passei o Natal sozinha. Isso não te parece que é me fazer passar vergonha? Essas são suas exagerações. Eu te disse, às vezes é melhor ter espaços separados.
Mas quando você precisa de dinheiro ou que cuide de Mateu, aí sim há espaços separados, não é? Ele se levantou furioso. Sabe de uma coisa, Berenice? Ela estava certa sobre você. Diz que você é manipuladora, que usa o papel de vítima para nos controlar. Diz que desde que nos casamos, você tem tentado se intrometer na nossa relação. Essas palavras me atingiram como pedras. Se intrometer, Damião. Eu só quis ser parte da família. Só quis ver meu neto crescer. Só quis, pois sua forma de amar é muito tóxica, mãe. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que quase podia ser tocado. Tóxica. Minha voz saiu apenas como um sussurro. Cuidar do seu filho quando vocês saíam de viagem é tóxico. Emprestar dinheiro que nunca me devolvem é tóxico. Costurar vestidos de graça para a família da sua esposa é tóxico? Não se trata disso. Então, do que se trata, filho? Diga-me, explique-me como passei de ser sua mãe a ser um problema que precisa ser resolvido. Damião passou a mão pelo cabelo frustrado. Olha, mamãe, vim pedir que você pare de falar mal de nós com a família. E sobre o dinheiro, sério, eu preciso. É para pagar algumas faturas de cartão de crédito que se acumularam. Se eu não pagar esta semana, vão nos cobrar juros altíssimos. A verdade estava ali. Não era nenhum investimento, eram dívidas. E por que tem dívidas tão grandes? Não é da sua conta. Claro que é da minha conta se você está me pedindo meu dinheiro para pagá-las. Deus, mamãe, por que você tem que ser tão difícil? Só preciso que você me ajude desta vez e pronto. Desta vez, Damião, eu te ajudei 20 vezes. E nenhuma vez você cumpriu em me devolver o dinheiro, porque sempre aparece algo. Mateu precisa de algo. Temos que pagar a escola, temos que consertar o carro. As coisas custam. Então, parem de gastar em coisas que não podem pagar. Parem de ir a restaurantes caros, de comprar roupas de marca, de fingir o que não são. Seus olhos se estreitaram perigosamente. Sabe de uma coisa, Berenice? Diz que você está ressentida, porque nós temos uma vida melhor do que a que você teve. Diz que por isso sempre nos critica. Isso foi demais. Fora da minha casa, o quê? Que você vá agora, mamãe? Eu disse que você vá, Damião. E da próxima vez que você vier, será porque realmente quer me ver, não minha carteira. Ele ficou me olhando com uma mistura de surpresa e raiva, que eu nunca tinha visto. Finalmente pegou suas chaves e caminhou até a porta. Antes de sair, se virou. Sabe o que Berenice me disse quando te conheceu? Que você parecia dessas sogras que nunca soltam seus filhos. E eu disse a ela que você não era assim. Mas acho que ela tinha razão. A porta se fechou e eu fiquei sozinha na minha sala, tremendo dos pés à cabeça. Deixei-me cair na minha cadeira ao lado da janela. As bugambilhas roxas se moviam com o vento, indiferentes à minha dor. O relógio da minha avó deu 5 badaladas, e ali, naquele silêncio devastador, entendi algo que partiu minha alma. Eu havia perdido meu filho, não para a morte, não para a distância. Eu o havia perdido para uma mulher que o convenceu de que sua mãe era o problema, e ele escolheu acreditar nela. Chorei como não chorava desde a morte de Roberto. Chorei abraçando o xale da minha mãe, aquele xale que cheirava a lembranças e a banda. Chorei por todos os anos que dei sem receber, por todas as vezes que fiquei em silêncio para não causar problemas, por todas as humilhações que engoli com um sorriso. Mas entre as lágrimas algo mais estava acontecendo. Uma decisão, uma determinação. Porque se eu já os havia perdido, se já não havia nada a salvar, então não tinha nada a perder. E uma mulher que não tem nada a perder é a mulher mais perigosa do mundo. Naquela noite, peguei meu caderno novamente, mas agora não apenas anotei o dinheiro que me deviam. Anotei cada humilhação, cada exclusão, cada mentira. Escrevi datas, nomes, testemunhas e comecei a fazer chamadas. A primeira foi para minha irmã Glória. Preciso que me conte tudo o que Berenice disse sobre mim nas reuniões familiares. Tudo. Glória não hesitou. Em uma chamada de 2 horas, minha irmã me revelou um mundo que eu preferi não ver. Acontece que Berenice estava há anos envenenando minha imagem diante de toda a família. Nas reuniões onde eu não estava, ela soltava comentários envoltos em preocupação.
Pobrezinha Ofélia, é que a essa idade já se colocam ideias estranhas, não é? Ou ai, é que a sogra sempre quer opinar sobre como educamos Mateu, mas são outros tempos. Pequenas gotas de veneno que com o tempo formaram um rio. Na semana passada, me contou Glória com raiva contida. Na festa de aniversário de Fernanda, Berenice disse que você pediu a Damian que te desse uma mensalidade porque sua pensão não é suficiente. Disse que você se fazia de vítima para tirar dinheiro deles. Fiquei muda. Eu pedir dinheiro a eles, Glória, é exatamente o contrário. Eles são os que me tiraram quase 200 mil pesos em 5 anos. Minha irmã suspirou do outro lado da linha. Seifer, eu sempre soube como é a situação, mas Berenice é muito boa em inverter as coisas. Tem meio mundo comendo na palma da mão dela. Essa conversa me abriu os olhos. Não só me haviam excluído, me haviam difamado. Minha própria família acreditava que eu era um fardo, uma manipuladora, uma sogra intrometida, e eu estive tão ocupada tentando recuperar seu amor que nunca defendi meu nome. 2 dias depois dessa revelação, recebi uma mensagem de Damian. Não uma chamada, uma mensagem de WhatsApp. Mamãe, pensei melhor. Sei que tivemos um desentendimento, mas você é minha mãe e sempre esteve lá por mim. Preciso te pedir um enorme favor. Você pode me emprestar os 100 mil pesos? É urgente. Desta vez eu assino um contrato e te pago em 6 meses com tudo e juros. Por favor, li a mensagem 3 vezes. Procurei a desculpa por me chamar de tóxica. Procurei o reconhecimento de ter me excluído. Procurei pelo menos um perdão pelo que te disse. Não havia nada disso, apenas o pedido de dinheiro. Eu demorei para responder. Na verdade, levei 2 dias. Finalmente escrevi. Filho, esqueci de avisar que destinei esse dinheiro a outras coisas importantes. Só tenho dinheiro para pessoas que me tratam com respeito e me valorizam. Espero que você entenda. A resposta chegou em 30 segundos. Não posso acreditar. Você realmente vai fazer isso? Não estou fazendo nada, Damian. Estou apenas aplicando a mesma regra que vocês, cada um no seu espaço, lembra? Seguiu uma onda de mensagens. Primeiro tentou me fazer sentir culpada. Sou seu único filho, mamãe. Assim você vai me deixar cair. Depois tentou a pena. Vão nos embargar o carro se eu não pagar. Finalmente veio o ataque. Berenice tem razão. Você é uma ressentida que não suporta nos ver bem. Não respondi nada. Mas no terceiro dia, recebi uma chamada de um número que não conhecia. Atendi pensando que era alguma cliente da oficina. Ofélia Ramírez. Sim, quem fala? Sou Ernesto Campos, contador. Sou amigo do seu compadre Joaquim. Ele pediu que eu a chamasse. Joaquim era o padrinho de batismo de Damian, um homem honesto que trabalhava em um banco. Diga-me, senhor Ernesto, olha, seu compadre me pediu para investigar algo com discrição. Acontece que seu filho e sua nora solicitaram um empréstimo no banco onde trabalho. Como parte do processo, revisei seu histórico de crédito. Senti meu sangue gelar e eles têm dívidas com 4 cartões de crédito diferentes. O total é de 230 mil pesos. Além disso, tem um crédito automotivo atrasado por 3 meses. Se não regularizarem sua situação em breve, o banco procederá com um embargo. Senti que o chão se movia sob meus pés. 230 mil pesos, isso mesmo. E pelo que vejo nos extratos, a maior parte desse dinheiro foi para viagens, restaurantes, roupas, gastos que não são de primeira necessidade. Agradeci pela informação e desliguei. Sentei-me à mesa da minha cozinha, processando o que acabara de ouvir. Não só tinham dívidas enormes, mas haviam construído essas dívidas, vivendo uma vida de luxos que não podiam pagar. E agora, queriam que eu, com minha pensão de viúva e minhas economias de toda uma vida, salvasse o barco deles enquanto continuavam fazendo buracos. Aquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto do meu quarto, ouvindo o tic-tac do relógio da minha avó na sala. Cada badalada me lembrava as palavras da minha avó. Enquanto este relógio continuar marcando a hora, a família permanecerá unida. Mas que família! Uma onde me usavam como banco, uma onde me difamavam pelas costas, uma onde meu próprio filho preferia acreditar na esposa antes de me defender.
Não, essa não era uma família. Era uma ilusão que eu me empenhei em manter viva. E as ilusões, por mais lindas que sejam, não pagam contas nem curam corações partidos. No dia seguinte, fiz algo que nunca tinha feito. Pedi uma consulta com meu advogado. O licenciado Montes me atendeu em seu escritório no centro. Era um homem de 60 anos, discreto e profissional, que havia ajudado minha família com trâmites desde que meu pai estava vivo. Dona Ofélia, como posso ajudá-la? Preciso revisar meu testamento e preciso proteger meu patrimônio. O advogado assentiu e pegou uma pasta. Conte-me o que tem em mente. Expliquei tudo, desde as exclusões até as dívidas que descobri, desde os empréstimos que nunca me devolveram até a campanha de difamação de Verenice. O licenciado Montes ouviu sem interromper, tomando notas. Quando terminei, ele tirou os óculos e me olhou com algo que parecia respeito. Dona Ofélia, o que você está vivendo é mais comum do que imagina. Muitos idosos são vistos como caixas eletrônicos por seus próprios filhos. Meu conselho é que proteja seus bens agora, antes que seja tarde. O que me recomenda? Primeiro, mudar seu testamento. Segundo, criar um fideicomisso para seu neto. Terceiro, deixar tudo documentado e com testemunhas. Passamos 2 horas revisando opções. No final, tomei decisões que nunca pensei que tomaria. Mas antes de executar o plano, precisava de mais uma coisa: evidência. Liguei para minha amiga Remédios, uma mulher da minha idade que havia sido minha confidente por 30 anos. Pedi que fosse testemunha de algo que estava prestes a fazer. O que você tem em mente, Off? Vou gravar cada conversa que tiver com Damian de agora em diante. Preciso que a verdade fique documentada. Remédios me ensinou a usar a gravadora do celular e assim, armada com um plano legal e evidências que iriam se acumulando, me preparei para o momento que mudaria tudo. Porque se algo eu aprendi nesses meses de dor foi isso: o amor não se mendiga, se honra. E eu já mendiguei o suficiente. Agora era a hora de que eles aprendessem o que significava me perder. As 3 semanas seguintes foram de silêncio absoluto entre Damian e eu. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Era como se eu tivesse morrido para eles. Mas eu não estava de braços cruzados. Remedio se revelou uma aliada inestimável. Entre as duas começamos a juntar provas, como se fôssemos detetives de novela. Só que isso era minha vida real. Olha, me disse uma tarde enquanto tomávamos café de panela na minha cozinha. Se você vai fazer isso, faça direito. Você precisa que ninguém possa dizer que está inventando coisas. Ela estava certa. Primeiro, tirei todos os comprovantes de transferências bancárias que fiz a eles ao longo de 5 anos. Cada depósito estava lá, preto no branco. 186 mil pesos que saíram da minha conta para a estrio. Em nenhum havia um comprovante de devolução. Depois procurei na minha oficina todos os trabalhos de costura que fiz de graça para a família de Verenice. Encontrei fotos do vestido de formatura da sobrinha, do traje de batismo do priminho, das cortinas que fiz para a casa dela. Calculei quanto teria cobrado se fossem clientes normais. 42 mil pesos em trabalhos gratuitos. Depois estava o tempo que cuidei de Mateu. Remédios me ajudou a fazer uma lista cronológica. Resultou que nos últimos 3 anos, cuidei do meu neto um total de 86 dias completos. Se tivessem contratado uma babá, teria custado pelo menos 500 pesos por dia. Isso somava outros 43 mil pesos. Você percebe, Off, disse Remédios enquanto somávamos. Você deu a eles o equivalente a 271 mil pesos entre dinheiro e serviços, e nem um obrigado de volta. Ver esse número me revirou o estômago. Mas a parte mais reveladora veio quando Glória, finalmente cansada das mentiras de Verenice, decidiu me ajudar. Vou gravar o que ela disse na última reunião, me sussurrou pelo telefone. Vou ver uma comida no domingo na casa da nossa prima Fernanda. Vou levar meu celular gravando na bolsa. No domingo, Glória chegou em casa às 6 da tarde com o áudio. O que ouvi me tirou o ar. Era a voz de Berenice, clara e sonora. Ai, meninas, vocês não sabem o drama que Ofélia me faz. Agora resulta que ela ficou brava porque não a convidamos para uma reunião, como se na idade dela tivesse que andar de festa em festa. Damian já explicou 1000 vezes que precisamos do nosso espaço, mas ela não entende.
Outra voz que reconheci como a da minha prima Fernanda. Mas não que ela pedia dinheiro com frequência. Exato, isso é o pior. Ela nos pede ajuda para suas despesas. Diz que sua pensão não dá. E quando Damian diz que não podemos ajudá-la o tempo todo, ela entra em modo vítima. É exaustivo. Tive que pausar a gravação porque minhas mãos tremiam. Continua, me apressou Glória. Espera o que vem. Dei play novamente. Berenice continuava. O que acontece é que Ofélia nunca trabalhou de verdade. Só costurava de vez em quando. Não sabe o que é ter grandes responsabilidades e agora quer que nós, que temos filhos e despesas reais, a sustentemos. Mas fazer o quê? É a mãe de Damian, temos que aguentá-la. Risadas ao fundo. Fernanda. Ai, amiga, que paciência você tem. Berenice. Nem te conto. Outro dia queria que cuidássemos da casa dela porque ia ao médico. Cuidar da casa. Se ela mora em Coyoacán, ninguém vai roubar. Mas ela é super dramática com tudo. Mais risadas. Parei a gravação. Glória me abraçou enquanto eu tentava processar a magnitude da traição. Não só me roubaram dinheiro, me roubaram minha reputação, minha dignidade, minha verdade. O que você vai fazer? Perguntou Glória. Vou continuar juntando provas, respondi com uma calma que não sabia que tinha. E quando tiver tudo pronto, vou convocar uma reunião familiar, mas não uma reunião qualquer. Uma onde todos ouçam a verdade. Essa semana visitei novamente o licenciado Montes. Mostrei tudo o que havia coletado. Dona Ofélia, isso é suficiente para um caso legal se você quiser processá-los pelo dinheiro. Não quero processá-los, disse. Quero que vejam quem realmente foi a manipuladora aqui e quero garantir que nunca mais possam usar meu nome para seus benefícios. O advogado sorriu levemente. Então vamos proceder com o plano que discutimos. Assinei documentos, muitos documentos. A cada assinatura me sentia mais leve, como se estivesse soltando correntes que carreguei por anos. O fideicomisso para Mateu foi estabelecido. Minha casa seria herdada para meu neto, mas ele só poderia acessá-la até os 25 anos. Enquanto isso, seria administrada por Glória e o licenciado Montes. Damian e Berenice não tocariam nem um tijolo. E se tentarem impugnar o testamento? Perguntei. Com toda essa documentação, seria muito difícil que ganhassem. Além disso, temos testemunhas da situação de abuso financeiro e emocional que você viveu. Saí daquela oficina com uma pasta grossa debaixo do braço e um peso a menos no coração, mas faltava a parte mais difícil, a confrontação. Decidi que seria em minha casa, em meu território. Convidaria toda a família, Glória, Fernanda, meus primos, os tios e, claro, Damian e Berenice. Diria que tinha um anúncio importante sobre meu testamento. Isso os faria vir correndo, pensando que finalmente eu ia deixar tudo para eles. Que surpresa eles teriam! Preparei os convites com cuidado. Uma mensagem simples de WhatsApp. Reunião familiar importante no sábado 20 de junho, às 16 horas na minha casa. Tenho que anunciar decisões sobre meu patrimônio. É importante que todos estejam presentes. As respostas chegaram quase imediatamente. Glória. Estarei lá, irmã. Fernanda. Quanta intriga, tia. Até lá. E a mensagem que eu estava esperando de Damian. Estaremos lá, mamãe. Tudo bem? Respondi com a mesma frieza que ele havia usado comigo tantas vezes. É tudo perfeito, filho. Nos vemos no sábado. Os dias seguintes passei preparando minha casa. Limpei cada canto, podando bugambilhas roxas que estavam mais frondosas do que nunca. Assei pão de milho e preparei água de Jamaica. Não porque quisesse impressionar alguém, mas porque queria que vissem talvez pela última vez o que era minha casa quando havia amor e dignidade nela. Remédios veio me ajudar na sexta-feira. Você tem certeza disso, Off? Mais certa do que nunca. E se eles ficarem bravos? E se Damian parar de falar com você definitivamente? Parei no meio da sala segurando o espanador na mão. Remedios. Ele já parou de falar comigo. Só me procura quando quer algo. Se eu o perder depois disso, na verdade não perco nada, porque o que havia entre nós eu já perdi há muito tempo. Minha amiga assentiu com lágrimas nos olhos. Naquela noite, antes de dormir, me coloquei em frente ao relógio da minha avó. Limpei com cuidado, passando um pano macio na madeira de mogno. Vovó, sussurrei,
Você disse que enquanto este relógio continuasse marcando a hora, a família permaneceria unida, mas às vezes é preciso deixar as coisas se quebrarem para que possam se reerguer da forma correta. O relógio deu 11 badaladas, como havia feito por mais de 100 anos. E eu, pela primeira vez em muito tempo, fui dormir em paz, porque sabia que no sábado, acontecesse o que acontecesse, finalmente diria a minha verdade. O sábado amanheceu com um céu limpo, o tipo de dia perfeito que parece mentira, como se o universo quisesse me dar um último empurrão de confiança. Levantei cedo, tomei um banho longo e vesti meu vestido cor terracota, aquele que Roberto me deu no nosso último aniversário. Não o havia usado desde seu funeral, mas naquele dia senti que era o momento certo. Coloquei o xale de lã da minha mãe sobre os ombros e me olhei no espelho. A mulher que me devolveu o olhar já não era a mesma que mendigava amor 3 meses atrás. Esta mulher tinha as costas retas e os olhos claros. Às 14 horas, Remédios chegou com seu marido, Dom Hector, para me ajudar com os últimos preparativos. Já está tudo pronto? Perguntou enquanto arrumávamos as cadeiras na sala. Apontei para a mesa de jantar. Ali estava o envelope Manila que conteria meu futuro e o deles. Dentro havia cópias de todos os documentos, extratos bancários, comprovantes de transferências, fotografias com datas dos trabalhos de costura, a gravação transcrita de Berenice me difamando e, claro, o Novo Testamento certificado pelo licenciado Montes. Tudo pronto, respondi. Às 15h30 começou a chegar a família. Glória foi a primeira. Me deu um abraço longo e sussurrou no meu ouvido. Estou orgulhosa de você, irmã. Fernanda chegou com seu marido curiosa. Os tios, os primos, todos foram preenchendo minha sala, com aquele murmúrio antecipatório de quem sabe que algo importante vai acontecer, mas não sabe o quê. Às 16 horas em ponto, como se tivessem calculado sua chegada para fazer uma entrada, tocaram a campainha Damião e Berenice. Eu os vi através da cortina antes de abrir. Berenice estava com um vestido branco impecável e saltos altos. Damião, calça de vestir e camisa passada. Eles estavam vestidos para uma celebração. Que engano estavam. Oi, mamãe, disse Damião quando abri, me dando um beijo na bochecha que sob a atuação. Ofélia, cumprimentou Berenice, com aquele sorriso que já não me enganava. Entrem, já estão todos. Os guiei até a sala. Vi como Berenice avaliava os presentes com o olhar, cumprimentando com seu encanto falso. Sentaram-se no sofá principal como se fossem os convidados de honra. Fiquei em pé diante de todos, ao lado do relógio da minha avó, que marcava exatamente 16 às 10. Obrigada a todos por virem. Sei que disse que tinha um anúncio sobre meu patrimônio, e assim é, mas antes de chegar a isso, preciso que ouçam algumas coisas. O silêncio se instalou imediatamente. Todos os olhares estavam voltados para mim. Respirei fundo. Há 3 meses liguei para meu filho para perguntar quando seria o churrasco familiar. Ele me respondeu que havia sido no dia anterior e que se esqueceram de me avisar porque só havia gente importante. Vi como Berenice se tensionava. Damião olhava para o chão. Essa frase quebrou algo dentro de mim, mas o que eu não sabia então era que essa exclusão era apenas a ponta de um iceberg muito maior. Peguei o envelope Manila da mesa. Neste envelope, tenho documentos que mostram a verdade sobre o que tem sido minha relação com meu filho e minha nora nos últimos 5 anos. O murmúrio percorreu a sala. Primeiro, temos os comprovantes bancários. Em 5 anos emprestei a Damião 186 mil pesos. Dinheiro que ele pediu para a entrada do carro, para o casamento, para tratamentos dentários, para emergências que nunca foram emergências. Dinheiro que prometeu me devolver e que nunca vi de volta. Tirei as folhas e passei para a Glória para que circulassem. Damião ficou pálido. Mamãe, não é necessário. Deixe-me terminar, filho. Em segundo lugar, tenho aqui as fotografias de todos os trabalhos de costura que fiz de graça para as que a família de Berenice. Se eu tivesse cobrado o justo, seriam 42 mil pesos. Em terceiro lugar, está o cálculo do tempo que cuidei de Mateu enquanto vocês viajavam. 86 dias completos que, com tarifa de babá, equivalem a 43 mil pesos.
As folhas iam passando de mão em mão. Via as caras de espanto das minhas primas, a indignação de Glória. Isso soma 271 mil pesos em dinheiro e serviços que dei esperando apenas uma coisa, ser parte desta família. Berenice tentou interromper. Ofélia, isso é... Levantei a mão. Não terminei. Também tenho aqui algo muito interessante. Tirei a transcrição da gravação. Isso é o que Berenice disse sobre mim em uma reunião familiar há 2 semanas. Reunião a qual, claro, eu não fui convidada. Comecei a ler em voz alta cada palavra que ela disse sobre mim, sendo um fardo, sobre que eu pedia dinheiro, sobre que era dramática e manipuladora. O silêncio era tão denso que se podia cortar com faca. Quando terminei de ler, Berenice estava vermelha de fúria e vergonha. Isso está fora de contexto, gaguejou. Sério, porque aqui tem o áudio completo se alguém quiser ouvir. Fernanda, minha prima, a olhou com desprezo. Berenice, você acabou de ficar ridícula. Damião finalmente explodiu. Mamãe, isso é uma humilhação pública. Para isso nos trouxe. Não, filho. Eu os trouxe para que ouvissem a verdade. Uma verdade que esteve oculta sob mentiras por tempo demais. Aproximei-me dele e olhei diretamente em seus olhos. Você me chamou de tóxica. Você disse que eu era manipuladora. Você me excluiu da sua vida enquanto tirava cada centavo que podia de mim. E quando finalmente disse não, você me ameaçou dizendo que Berenice tinha razão sobre mim. As lágrimas começaram a rolar pelas minhas bochechas, mas minha voz não tremeu. Eu não sou a tóxica, Damião. Eu sou a que te criou sozinha, depois que seu pai morreu. Eu sou a que trabalhou costurando até que meus dedos doíam para que você tivesse uma boa educação. Eu sou a que sempre esteve lá quando você precisou. Berenice se levantou. Não vou mais ouvir isso. Sente-se, disse Glória com uma voz que não admitia réplica. Você vai ouvir tudo. Berenice ficou parada, mas não saiu. Tirei o último documento do envelope e agora vem a parte da herança que prometi anunciar. Todos os olhos estavam fixos no documento que segurava em minhas mãos. Vi Damião e Berenice se inclinarem para a frente, expectantes, provavelmente pensando que depois de toda essa cena dramática, eu ainda acabaria deixando tudo para eles, porque assim são as mães. Quão pouco me conheciam realmente. Este aqui, levantando o papel certificado, é meu novo testamento, assinado e notariado pelo licenciado Montes há 2 semanas. O advogado, que havia chegado discretamente alguns minutos antes e estava parado junto à porta, assentiu com a cabeça. Neste testamento, tomei decisões muito importantes sobre minha herança e quero que todos as conheçam para que não haja confusões no futuro. Damião engoliu em seco audivelmente. Minha casa, esta casa que herdei de meus pais e que tem sido o lar desta família por 3 gerações, será herdada integralmente ao meu neto, Mateu Cortés Salinas. O silêncio foi quebrado pela exclamação de Berenice. O quê? Deixe-me terminar. A casa será colocada em um fideicomisso administrado pela minha irmã Glória e pelo licenciado Montes até que Mateu complete 25 anos. Nesse momento, ele decidirá o que fazer com ela. Enquanto isso, eu viverei aqui até minha morte e depois a casa permanecerá sob custódia legal até que meu neto atinja a idade estipulada. Isso é injusto, gritou Berenice, esquecendo completamente sua compostura. Damião é seu único filho. É seu direito. Um direito se conquista com respeito e dignidade, não com humilhações e mentiras, respondi calmamente. E se você me permitir continuar? Damião estava pálido como um fantasma, mas não disse nada. Segundo, o relógio antigo da minha avó. Esta peça que marcou as horas da nossa família durante mais de 100 anos não será herdada por ninguém em particular. Será doada ao Museu de História Familiar que a paróquia do bairro possui, onde todos os membros da família poderão visitá-la, mas ninguém poderá vendê-la ou reclamá-la como própria. Vi os olhos de Berenice se encherem de lágrimas de raiva. Sabia que ela havia planejado vender esse relógio. Uma peça assim poderia facilmente valer 100 mil pesos ou mais no mercado de antiguidades. Terceiro, sobre os 186 mil pesos que Damião me deve, decidi perdoar essa dívida.
Damião levantou a vista esperançoso, mas continuei. Esse perdão vem com uma condição. Isso é o último que vocês receberão de mim em termos econômicos. Não haverá mais empréstimos, não haverá mais ajudas financeiras, não haverá mais trabalhos de costura gratuitos. A partir deste momento, nossa relação será estritamente familiar, não financeira. Mamãe, começou Damião, não terminei. Quarto, estabeleci uma conta de poupança para a educação universitária de Mateu, 25 mil pesos que reservei da minha pensão durante o último ano. Essa conta só poderá ser acessada por ele quando completar 18 anos, e unicamente para despesas educacionais. Nem vocês nem ninguém mais pode tocar esse dinheiro. Glória sorria com orgulho. Fernanda e os tios assentiam em aprovação. E quinto, estabeleci um regime de visitas com meu neto, uma videochamada supervisionada a cada semana de 30 minutos e uma visita presencial de 2 horas a cada 15 dias aqui em minha casa. Essas visitas serão supervisionadas por Glória ou por remédios, para garantir que realmente aconteçam e que Mateu esteja bem. Supervisionadas, explodiu Berenice. Agora, resulta que não confiamos em nós como pais. Não respondi, olhando-a diretamente nos olhos. Não confio em vocês como intermediários entre meu neto e eu. Durante 3 anos, vocês usaram Mateu como desculpa para me pedir favores, mas me negaram o acesso real a ele. Isso acabou. O licenciado Monte se aproximou. Tudo o que a senhora Ofélia acabou de mencionar está legalmente documentado e certificado. Qualquer tentativa de contestar essas disposições será muito difícil de sustentar em tribunal, especialmente com toda a evidência que ela coletou de abuso financeiro e emocional. Berenice se levantou de repente, seus saltos ecoando contra o piso de mosaico. Isso é ridículo, Damião. Vamos embora. Não vamos ficar aqui ouvindo sua mãe nos humilhar. Mas Damião não se moveu. Estava sentado com a cabeça entre as mãos. Damião, eu disse que vamos embora. Espera, murmurou ele. Pela primeira vez desde que tudo isso começou, vi algo nos olhos do meu filho que não via há anos. Vergonha. Ele se levantou lentamente e me olhou. Mamãe, eu não sabia que você se sentia assim. As risadas amargas de várias pessoas na sala ecoaram diante dessa declaração. Você não sabia? Perguntou Glória incrédula. Você não sabia que excluir sua mãe das reuniões familiares a faria se sentir mal? Você não sabia que pedir dinheiro constantemente sem devolvê-lo era errado? Damião abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Eu me aproximei dele. Apesar de tudo, ele ainda era meu filho, o menino que carreguei nos braços, que curei quando estava doente, que consolei quando chorava. Damião, eu te amo. Isso nunca vai mudar, mas não vou permitir que você continue me tratando como um caixa eletrônico com sentimentos. Não vou continuar mendigando um lugar na sua vida. Mas você é minha mãe. Exatamente. Sou sua mãe. Não sua empregada nem seu banco. E é hora de você entender a diferença. Berenice pegou Damião pelo braço. Já ouviu o que ela queria dizer. Vamos embora. Mas antes que pudessem dar um passo, Mateu entrou correndo do jardim onde estava brincando com os filhos de Fernanda. Vovó Ofélia, meu coração derreteu ao vê-lo. Meu neto de 7 anos, com seus olhos brilhantes e seu sorriso sem complicações, se abraçou às minhas pernas. Já podemos comer o pão de milho que você assou. Cheira tão bem. Agachei-me à sua altura e o abracei forte. Claro que sim, meu amor. Vá com sua tia Glória para a cozinha. Ela vai te dar um pedaço e você não vem. Em um momento, primeiro preciso terminar de falar com seu pai. Mateus saiu correndo para a cozinha alheio a toda a atenção na sala. Quando olhei para trás, Berenice me olhava com um ódio puro. Isso não vai ficar assim, Ofélia. Você vai se arrepender de nos humilhar na frente de toda a família. A única coisa de que me arrependo, respondi com voz firme, é de ter ficado em silêncio por tanto tempo, de ter permitido que você me tratasse como me tratou, de ter colocado seu conforto antes da minha dignidade. Virei-me para todos os presentes. Quero que todos vocês sejam testemunhas do que foi dito aqui hoje, porque sei que Berenice tentará distorcer essa história, me fazer parecer a vilã, mas agora todos conhecem a verdade. Os murmúrios de apoio percorreram a sala. Fernanda se levantou. Tia Ofélia,
Todos aqui estamos com você. O que você fez hoje exigiu muita coragem. Glória se aproximou e me pegou pela mão. Minha irmã está certa. Já era hora de que alguém colocasse um fim a esses abusos. Damian finalmente falou com a voz embargada. Mamãe, eu preciso de tempo para processar tudo isso. Você tem todo o tempo do mundo, filho. Mas se quiser voltar a ter um relacionamento comigo, será em meus termos, com respeito, com honestidade, sem manipulações. Vamos, Damian, insistiu Verenice, puxando-o pelo braço. Desta vez ele se deixou levar. Eu os vi caminhar em direção à porta. Antes de sair, Damian o olhou uma última vez. Posso vir falar com você esta semana? Você pode vir quando quiser, filho. Mas só se vier para falar de verdade, não para pedir dinheiro. Ele assentiu e foi embora. Quando a porta se fechou atrás deles, senti que todo o peso dos últimos meses finalmente se aliviava dos meus ombros. O relógio da minha avó deu 5 badaladas, e pela primeira vez em muito tempo, aquele som me trouxe paz em vez de tristeza. Os dias após a reunião familiar foram estranhos. Um silêncio diferente preenchia minha casa, mas já não era o silêncio da solidão. Era o silêncio da paz. Glória vinha todos os dias tomar café comigo. Fernanda me ligava para contar que toda a família estava do lado da verdade. Remédios praticamente se mudou para minha casa durante aquela primeira semana, certificando-se de que eu estivesse bem. De Damian, nenhuma palavra durante 5 dias. Até que na quinta-feira à tarde ele apareceu na minha porta sozinho, sem olhar. Posso entrar, mamãe? Eu me afastei sem dizer nada. Nos sentamos na sala, no mesmo lugar onde eu havia exposto todas as verdades. O relógio da minha avó marcava 4 da tarde. Damian esfregava as mãos nervosamente. Tive que tirar Verenice de casa por alguns dias. Eu o olhei surpresa. Depois da reunião, fomos para casa e brigamos por horas. Ela dizia que você era uma manipuladora, que tudo isso era um teatro para deixá-la mal, mas eu já não podia continuar acreditando nela. Sua voz quebrou. Estive revisando nossos extratos bancários. Você estava certa, principalmente sobre as dívidas, os gastos desnecessários, a forma como vivíamos acima das nossas possibilidades. Berenice me disse que estávamos bem, mas estávamos prestes a ter o carro e possivelmente a casa penhorados. E você só percebeu agora? Eu percebi antes, mamãe, mas não quis ver. Era mais fácil acreditar nela, culpar você, justificar tudo com desculpas. Ele limpou as lágrimas com o dorso da mão. Liguei para a tia Glória, perguntei se tudo o que você disse era verdade. Ela confirmou cada coisa. As vezes que você falou mal de mim com ela nunca existiram. Tudo foi. Verenice difamando você e eu a deixei fazer. A dor na sua voz era genuína, mas eu aprendi a não me deixar levar apenas pelas emoções. E agora, Damian, você vem me pedir perdão, esperando que tudo volte a ser como antes? Não. Venho te dizer que você estava certo em tudo, e que entendo se você não quiser saber mais de mim. Isso me pegou de surpresa. Fui um péssimo filho. Eu te usei, te ignorei, te humilhei, e o pior é que deixei minha esposa te tratar pior do que eu nunca permitiria que ninguém tratasse um desconhecido, e muito menos a minha mãe. Ele se levantou e caminhou até a janela olhando as buganvílias roxas. Meu pai teria me dado uma tremenda surra se visse como te tratei. Ele sempre dizia que você era a mulher mais forte que conhecia, e eu te vi como fraca, como alguém de quem eu podia me aproveitar. O que aconteceu com Verenice? Pedi que ela fosse para a casa dos pais por um tempo. Preciso pensar com clareza. Preciso decidir se quero continuar em um casamento construído sobre mentiras e aparências. Mateu pergunta por você todos os dias. Meu coração se apertou. Como ele está? Confuso. Não entende porque de repente não pode ver a avó. Eu disse que foi por minha culpa, que eu cometi erros muito grandes. Ficamos em silêncio por vários minutos. Apenas o tic-tac do relógio preencheu o espaço. Mamãe, não venho te pedir que me perdoe. Nem sei se mereço. Só vim te dizer que vou tentar ser melhor. Vou arrumar o desastre da minha vida. Vou buscar ajuda para lidar com as dívidas. E vou garantir que Mateu cresça, conhecendo a avó que eu tive,
não a sogra que Berenice inventou. Eu me aproximei dele e coloquei a mão no ombro. Filho, nunca disse que não te queria na minha vida. Apenas disse que não ia permitir mais abusos. Se você realmente quer mudar, eu vou te apoiar. Mas as coisas vão ser diferentes. Eu sei e aceito. As visitas com Mateus serão supervisionadas por 3 meses. Depois avaliaremos. Entendido? Nada de empréstimos. Se tiverem problemas financeiros, procurem um assessor. Eu não sou a solução de vocês. Nunca mais te pedirei dinheiro, mamãe. Eu juro pela memória do meu pai. E sobre Berenice, isso é sua decisão. Mas se vocês continuarem juntos, ela vai ter que conquistar meu respeito de novo. Não vai ser automático. Eu entendo. Ela tem muito a mudar. E se não conseguir, então terei que tomar decisões difíceis. Eu o abracei. Meu filho, meu único filho, quebrado, arrependido, mas finalmente vendo a verdade. Eu te amo, Damian. Sempre vou te amar, mas o amor não significa permitir que te destruam. Eu te amo, mamãe. E sinto muito, de verdade sinto tanto. Nós choramos juntos. Um choro que lavava anos de dor, mentiras e mal-entendidos. Quando ele foi embora naquela tarde, eu me senti diferente. Não completamente curada, mas sim a caminho. 6 meses depois, a manhã de sábado amanheceu fresca. Eu coloquei meu avental de costura e abri as janelas do meu ateliê para deixar o ar entrar. Havia um grupo de 5 senhoras do bairro esperando na minha sala. Eram minhas novas alunas. Depois de tudo o que aconteceu, decidi transformar meu ateliê em algo maior. Um espaço onde mulheres de todas as idades pudessem aprender a costurar, mas também onde pudessem falar, se apoiar, compartilhar suas histórias. Bom dia, senhoras, cumprimentei enquanto entrava com uma bandeja de café de panela e pão doce. Bom dia, professora Ofélia, responderam em uníssono. Assim me chamavam agora, professora. Eu gostava. Enquanto lhes ensinava a fazer a barra perfeita em uma saia, ouvi a porta da entrada. Vovó. Era Mateu. Damian entrava atrás dele sozinho. Berenice e ele haviam se separado há 3 meses. Foi uma decisão difícil, mas necessária. Ela se recusou a aceitar qualquer responsabilidade pelo que havia feito e meu filho finalmente encontrou coragem para impor um limite. Meu amor, deixei o tecido e corri para abraçar meu neto. Vovó, olha o que eu fiz na escola. Ele me mostrou um desenho de uma casa com buganbilhas roxas. É sua casa. A professora disse que desenhássemos nosso lugar favorito. Meus olhos se encheram de lágrimas. É o desenho mais lindo que já vi na minha vida. Damian sorriu. Ele parecia diferente, mais magro, um pouco cansado, mas com os olhos mais claros. Posso falar com você um momento, mãe? Deixei Mateu com as senhoras, que o receberam com doces e carinhos, e saí para o jardim com meu filho. Consegui um segundo emprego, ele me disse. À noite como assessor de projetos. É pesado, mas com isso vou conseguir quitar as dívidas em 2 anos em vez de 5. Fico feliz que você esteja assumindo a responsabilidade. Também comecei terapia. O psicólogo me ajudou a entender muitas coisas sobre como me comportei com você, sobre como deixei que Berenice me manipulasse, sobre tudo. Eu o abracei. Estou orgulhosa de você, filho. Mamãe, sei que já se passaram 6 meses, mas quero que saiba que todos os dias penso no que aconteceu e todos os dias trabalho para ser o filho que você merece. Já é, Damian. O simples fato de você estar tentando mudar já te faz o filho que eu sempre soube que poderia ser. O relógio da minha avó deu as 11 badaladas de dentro da casa. Mateus saiu correndo para o jardim. Vovó, as senhoras dizem que você deve ensiná-las a fazer tortilheiras bordadas como a sua. Posso ficar para ver? Claro que sim, meu amor. Nós 3 voltamos para dentro. Damian se sentou em um canto vendo como eu ensinava. Mateu estava fascinado com os fios coloridos. Aquela tarde, depois que todos foram embora, fiquei sozinha no meu ateliê. Peguei o chale de lã da minha mãe e coloquei sobre meus ombros. Caminhei até a sala e me parei em frente ao espaço vazio, na parede onde antes pendurava o relógio da minha avó. Eu o havia doado ao museu da paróquia na semana passada. Em uma pequena cerimônia, toda a família esteve lá. O padre Lorenzo,
Disse algumas palavras lindas sobre a importância de preservar a memória familiar sem nos apegar aos objetos. E embora aquele relógio já não estivesse na minha parede, eu podia ouvir suas badaladas na minha memória. Cada repique me lembrava que minha avó tinha razão. A família permanece unida não por um relógio, mas pelo amor, respeito e dignidade. Olhei pela janela para as buganvílias roxas que se balançavam com o vento. Minha casa já não era o centro de grandes reuniões como antes, mas era algo melhor. Era um refúgio de paz, um lugar de ensino, um espaço onde minha dignidade vivia intacta. Damián vinha todo sábado com Mateu. Nós nos sentávamos para comer, conversávamos sobre a vida, sobre os desafios, sobre os sonhos. Já não havia segredos, nem mentiras, nem manipulações. Apenas conversas reais entre mãe, filho e neto. Glória organizava pequenas reuniões familiares uma vez por mês. Todos respeitavam meu espaço e meu tempo. E eu finalmente havia aprendido que o verdadeiro amor não se mendiga, nem se compra com dinheiro ou favores. O verdadeiro amor se honra com presença, respeito e ações coerentes. Sentei-me na minha cadeira ao lado da janela, a mesma onde chorei tantas noites de solidão. Mas agora, quando me sentava ali, não sentia tristeza, sentia gratidão. Gratidão por ter encontrado a coragem de dizer não. Gratidão por ter defendido minha dignidade quando todos esperavam que eu ficasse em silêncio. Gratidão por ter percebido que era melhor estar sozinha com paz do que acompanhada com dor. O sol da tarde entrava pela janela iluminando os fios coloridos do meu ateliê. Amanhã teria novas alunas. Na próxima semana, Mateu viria passar o fim de semana inteiro, algo que Damián propôs e que aceitei com condições claras. A vida continuava diferente do que eu havia imaginado, mas infinitamente melhor do que o pesadelo do qual acordei há 6 meses. Fechei os olhos e respirei fundo, sentindo o xale da minha mãe sobre meus ombros, imaginando minha avó sorrindo para mim de onde estivesse. Consegui, vovó, sussurrei. Recuperei minha dignidade e naquele momento de silêncio perfeito, soube que essa era a melhor herança que poderia deixar para Mateu. Não uma casa, não um relógio antigo, mas o exemplo de uma mulher que aprendeu a se valorizar. Porque a verdadeira riqueza não está no que você possui, está no que você não permite que te tirem. Reflexão final. Se esta história tocou seu coração, se você reconheceu nela pedaços da sua própria vida ou a de alguém que ama, quero que saiba de uma coisa: nunca é tarde para recuperar sua dignidade. Não importa quantos anos você tenha ficado em silêncio, quantas vezes tenha dito sim quando queria dizer não, quanto amor tenha dado esperando migalhas de volta. Sempre, sempre você pode mudar as regras do jogo, porque se valorizar não é egoísmo, é sobrevivência. Colocar limites não é crueldade, é amor próprio. E se afastar de quem te machuca, mesmo que seja família, não é abandono, é escolher a si mesma. Hoje te convido a refletir. Há alguém na sua vida que te trata como Berenice e Damián tratavam Ofélia? Há alguém que só te procura quando precisa de algo? Se a resposta for sim, este é o seu momento de despertar, de fazer um inventário da sua vida, de decidir que você merece mais. E se você conhece alguém que está vivendo essa situação, compartilhe esta história. Às vezes ouvir a dor de outra pessoa nos dá coragem para enfrentar a nossa. Deixe-me nos comentários de onde você está me assistindo. Esta história te lembrou alguém? Que decisão você tomaria no lugar de Ofélia? Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para continuar compartilhando histórias de vida real que nos ensinam, nos comovem e nos lembram que nunca estamos sozinhos em nossas batalhas. Lembre-se, o amor que não te valoriza não é amor, é costume. E você merece mais do que costume, merece dignidade, merece respeito, merece paz. Até a próxima história. E que nunca se esqueça, seu valor não é definido por quem te machuca, mas por quem decide te honrar. Fim.